Olá, Shalom! Que a paz e a força do Senhor continue com você aonde você estiver. É muito bom estar abrindo mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Crécio Rezende e vamos seguindo. Bom, o tema de hoje você viu aí, né? Eu preciso estar na igreja para ser salvo? Boa pergunta e já já eu respondo essa para você. Mas vamos meditar. Deixa eu te colocar 10 pontos importantes para você estar na igreja, ou por que você estar na igreja. Número 1, é porque ali na casa do Senhor é um ambiente exclusivo para Deus. Talvez você diga assim, pastor, mas a minha casa também. Na minha casa é um ambiente do Senhor, o Senhor está na minha casa e tal e tal. Pois é, mas é a sua casa, né? Você já reparou como que você se sente à vontade na sua casa? Por quê? Porque é a sua casa. Quando você viaja, por melhor que seja o hotel, quando você está na casa de alguém que te hospeda, por melhor que seja a hospedagem, hein? Conta aí para mim. Qual é o melhor lugar para você estar? O que você sente? O melhor lugar é estar fora ou é voltar para sua casa? Nada como voltar para sua casa. Por quê? Porque é o seu ambiente exclusivo. A mesma coisa é a igreja. A igreja é um ambiente exclusivo, inclusive estabelecido por Deus aqui na terra, para estar entre os homens. Foi assim desde a época de Moisés, quando o Senhor estabeleceu o tabernáculo. O propósito foi esse. Eu quero que você faça o tabernáculo, Moisés, para que eu habite aí no meio dos homens. E, claro, os homens também venham à minha presença. E por aí vai. Em segundo lugar, o porquê que a casa de Deus é um lugar importante? É porque na igreja nós articulamos o corpo de Cristo, começando pelo aprendizado. E, na sequência, é na igreja que nós colocamos o aprendizado em prática. É como se a igreja funcionasse como um laboratório. Como seria a ciência se não utilizassem os laboratórios para os seus experimentos? É verdade ou não é? A igreja é esse laboratório espiritual. É onde nós primeiro aprendemos e desenvolvemos tudo aquilo que é dever de um cristão, dever da casa do corpo de Cristo e também os direitos através das promessas. Bom, além de tudo isso, é também na igreja que nós colocamos em prática as virtudes que formam o fundamento, a base do evangelho. Como, por exemplo, o perdão, como, por exemplo, a paciência. Ai, pastor, nem me fala muito de paciência, que é uma coisa que eu não tenho. Pois é, na igreja, no convívio entre os diferentes, só que com os fundamentos do evangelho sendo ensinados e sendo auxiliados pelo Espírito Santo, que a propósito foi derramado na igreja, ou é liberado na igreja, não é isso mesmo? Pois então, é na igreja que esses fundamentos do evangelho que nós conseguimos praticar. Lembra que eu falei agora há pouco que a igreja funciona como um laboratório? É isso mesmo. É na igreja que as bases virtuosas do evangelho, que nos foram deixadas pelo Senhor Jesus, são postas em práticas. Outra coisa, em quarto lugar, na igreja é onde você aprende com maior profundidade acerca da palavra. Todo pregador gosta de falar da palavra em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente que nós tivermos a oportunidade, nós estamos pregando, evangelizando e tudo mais. Mas quando a gente vai pregar a palavra, quando eu, que sou pastor, e assim são os pastores que eu conheço, quando nós vamos pregar a palavra na igreja, o nosso preparo, tanto de leitura, de estudo, quanto o preparo espiritual, né, a nossa consagração, a nossa oração para aquele propósito, ela é muito maior. De maneira que quando as pessoas estão dentro deste ambiente, que eu falei lá no primeiro ponto, lembra, é um ambiente exclusivo para Deus. Veja, a pessoa está num ambiente que é exclusivo para Deus. Aí a pregação da palavra vai acontecer, onde o pastor se preparou muito mais do que em qualquer outro ambiente para falar da palavra de Deus. Acontece uma sinergia. O preparo do pastor, o ambiente exclusivo, aquele ambiente de fé, aonde as pessoas estão concentradas, tudo isso promove, tudo isso coopera para que a palavra de Deus tenha um outro efeito muito mais amplo e diferente do que o efeito que tem aqui através desse canal no YouTube, do que o efeito de um evangelismo que é feito em qualquer outro ambiente. Há ali uma sinergia juntando todas estas coisas que faz com que o resultado seja muito maior, muito mais abrangente e muito mais poderoso na vida de quem ouve. E tem mais. Em quinto lugar, é na igreja que nós recebemos o chamado, vocação, dons e ministérios.
Isso foi promessa que foi deixada para a igreja. E foi na igreja que tudo isso começou a acontecer e ao longo desses 2000 anos continua acontecendo. As pessoas que estão dentro de uma igreja recebem chamadas, ministérios, dons, vocações que o Espírito Santo reparte a cada um como quer e assim usa essas pessoas de variadas formas, sempre com o propósito de promover o reino de Deus, de levar o homem a Deus, de trazer Deus e a sua palavra aos corações dos homens. E mais, em sexto lugar, é na igreja que nós participamos de todos os eventos culturais, sociais e evangelísticos. Então, se você está fora da igreja, você não está participando ali do desenvolvimento cultural, que é, eu falo de música, falo de artes como dança, falo de artes como teatro, né? E tudo isso voltado para a promoção do evangelho. É na igreja que nós temos as ações espirituais, as ações evangelísticas, as ações sociais para levar ao nosso próximo aquilo que é necessário e às vezes até o socorro em momentos de angústia. Então, dentro da igreja, fazendo parte do corpo de Cristo, é que tudo isso acontece de fato e de verdade. Em sétimo lugar, é na igreja que nós aprendemos a desenvolver a nossa fé para que, quando nós estivermos em desafios das nossas vidas, nós consigamos orar. Você não vê histórias na Bíblia de pessoas que oraram lá na cova ou que na cova foram respondidas milagrosamente, que foram respondidas na fornalha, no meio da fornalha, que foram respondidas para que o mar abrisse, o mar se abriu, que foram respondidas no meio do deserto, que foram respondidas no meio da prisão? Onde você acha que elas aprenderam a orar ou a ter uma vida com Deus para que nesses momentos de desafios tremendos em suas vidas, elas conseguissem tal resultado? É lógico, elas conseguiram desenvolver essa fé estando permanentemente na presença de Deus, nas suas orações, nas suas entregas, nas suas consagrações, no seu aprendizado. Você entende agora? Então não adianta. É na presença de Deus, na casa do Senhor, que você aprende a clamar, a desenvolver a fé, os fundamentos da fé, para que quando você estiver lá dentro da baleia, no meio do mar, lá, quando você estiver lá no meio do fogo, no meio das tribulações, você aprenda a clamar e Deus te responder. É assim mesmo, querido. Agora olha que legal. Em oitavo lugar, é na igreja que nós aprendemos a desenvolver também o amor real, não é? Porque uma coisa é falar. Jesus, na sua palavra, nos deu a ordem para amar o nosso próximo. E isso é incondicional. Ele deu a ordem, não tem como voltar atrás. Ele requer isso, ele exige isso da gente. Na igreja você aprende a exercitar o amor. Sabe que eu já vi muita gente chegando na igreja e a pessoa chegou nervosa, brava, revoltada. E conforme ela vai aprendendo a palavra e o Espírito de Deus, que é derramado na igreja, nos cultos de adoração, de busca, de louvor a Deus, a vida da pessoa vai sendo transformada. O Espírito Santo entra e começa a gerar nela frutos que antes ela não sabia desenvolver, que antes ela não sabia como lidar. Então é importante demais você estar dentro da igreja para você aprender a colocar em prática o amor a Deus e o amor ao próximo. O temor a Deus, que inclusive é o princípio de toda a sabedoria. Tem muita gente que se julga sábio e através da sua sabedoria humana, do seu intelecto, do seu aprendizado, dos seus cursos, da sua formação, até consegue este ou aquele recurso, até consegue se desenvolver, até consegue algum benefício. No entanto, quando a pessoa usa a sua sabedoria pessoal e ela perde o temor a Deus, lá na frente ela vai ter tanto desgosto que ela vai olhar para trás e falar: poxa, por que eu me afastei do temor a Deus? Por que eu me separei da presença do Senhor? Não vale a pena. O que vale a pena é você estar na presença de Deus e colocar em prática tudo que a sua palavra nos ensina. E o melhor lugar para você conseguir fazer isso é estando permanentemente dentro da casa do Senhor, exercitando, aprendendo e colocando em prática. Em nono lugar, olha que interessante. Na igreja nós aprendemos a humildade de nos sujeitarmos. E da mesma maneira nós também aprendemos sobre o princípio da autoridade, e as duas coisas estão se perdendo. Tanto a humildade para se sujeitar,
quanto à legitimidade da autoridade. Por que eu estou dizendo que está se perdendo? Infelizmente, Jesus até falou sobre isso, que haveriam muitos escândalos. É verdade. Isso a gente presencia dia a dia. Mas Jesus também disse assim: ai, por quem vierem os escândalos. Quer dizer, são inevitáveis que eles aconteçam, vão acontecer. Mas ai, por quem esses escândalos vierem. Quando uma pessoa que é cristã, ainda mais uma liderança, tem um comportamento errático quanto à palavra de Deus, quer dizer, se comporta de maneira contrária daquilo que a palavra ensina e daquilo que a fé exige, aquela queda, aquele erro, aquele escândalo, infelizmente esfria a fé de muita gente. É por isso que o inimigo ele trabalha tanto para destruir e para colocar por terra homens e mulheres de Deus, porque ele sabe que derrubando essas lideranças, muitas pessoas também vão cair por terra, vão se desviar, vão se enfraquecer, vão querer sair da igreja. Infelizmente eu conheço muita gente assim, que a pessoa não quer nem ir à igreja. Por quê? Porque ela olhou para alguém, aquele alguém vacilou e aquela pessoa perdeu a estrutura, porque tinha naquele alguém uma referência. Não é isso? E então na igreja nós temos que aprender isso. Nós temos que restaurar a autoridade com legitimidade e valorizar isso. E temos que exercitar a humildade de sujeição. Então o que eu quero dizer com isso para você? Você que tem uma liderança que anda em conformidade com a palavra, aliançada com a palavra de Deus, se apegue, dê as mãos e ajude esse pastor, esta pastora, a desenvolver a obra do Senhor. E se você está vendo que tem uma liderança que não é comprometida com a palavra de Deus, sai fora dela. É isso mesmo. Sai fora dela porque mais cedo ou mais tarde ela vai se comprometer e pode até ser que comprometa você também ou atrapalhe a sua fé. Então na igreja nós temos que aprender isso. Tem uma autoridade legítima? Então vamos nos sujeitar. Não tem? Vamos nos afastar. E se eu tenho uma autoridade legítima sobre a minha vida, então eu me sujeito, eu obedeço, eu dou as mãos e vamos juntos fazer a obra do Senhor. Isso é fundamento bíblico e é na igreja que nós desenvolvemos essa prática, essa sinergia positiva para o reino de Deus. E por fim, em 10º lugar, eu queria lembrar aquilo que Jesus Cristo instituiu quando ele estava prestes a ser crucificado. Antes de ser preso, ele reúne os discípulos e ele diz para os discípulos a maneira que ele vai permanecer conosco. Como é que é para nós lembrarmos da presença do Senhor Jesus? E ali ele estabelece a Santa Ceia. Ele pega o alimento mais universal, que é o pão. Pão, você sabe, tem em todo o país, em toda a nação tem o pão. E ele pega o pão e diz, esse aqui é o meu corpo. Ele pega o vinho e diz, isso aqui vai simbolizar o meu sangue. E vocês vão celebrar a minha morte, mas a minha ressurreição principalmente, através da Santa Ceia, e assim eu estarei presente com vocês. O meu corpo, o meu sangue estará aqui representado nesses elementos e eu estarei com vocês. E ele fez uma promessa ainda mais abrangente. Ele disse, olha, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E ele também prometeu que deseja muito participar de uma ceia conosco quando estivermos juntos com ele lá na glória. Você vê, até Jesus fez questão de criar um mecanismo, um meio para estar presencialmente conosco na igreja, conosco no corpo de Cristo. Então isso é importante. Agora, se eu disse tudo isso e você que está aí esperando eu responder, pastor, afinal de contas, eu preciso estar na igreja para ser salvo? Já vou te responder, calma lá. Antes eu quero dizer para você que pensa assim, pastor, mas eu já amo meu próximo, eu já amo a Deus, eu já canto, eu já adoro, eu já oro, eu já leio a minha Bíblia, mas tudo isso dentro da minha casa. Eu não preciso estar dentro da igreja. Na igreja cabem 3 tipos de pessoas. A primeira delas é aquelas que precisam aprender acerca do reino de Deus e da palavra do Senhor. Segundo, aquelas que já sabem um tanto, um suficiente para auxiliar aqueles que ensinam. E em terceiro, aquelas que já sabem tanto que são capazes de ensinar. E em qual nível você está? Se você diz, não, eu já sei o suficiente, então você tem que estar na igreja para ensinar. Pastor, eu não sei tanto, mas eu já sei o suficiente para entender que Jesus é o único caminho, a verdade, a vida e tal e tal. Bom, se você não se vê capaz de ensinar,
Então você também não é aquele que não sabe de nada, não é isso? Então esteja na igreja para auxiliar aqueles que ensinam. Agora, se você que inclusive assiste esse vídeo agora, diz assim, pastor, eu não conheço nada acerca das leis espirituais, do plano de salvação, do propósito de Deus para a minha vida, então vá à igreja para aprender. Mas você tem que estar lá ou para aprender, ou para auxiliar quem ensina, ou, se você já sabe o suficiente, para você ensinar. E digo para você, eu sei qual é a minha posição dentro da casa de Deus. Eu estou para ensinar. No entanto, ainda que eu saiba ensinar uma ou outra coisa, cada vez que nós vamos à casa do Senhor ou permanecemos na presença de Deus, nós sempre estaremos num constante aprendizado. E por fim eu respondo a você. Não é a igreja que salva. A igreja tem um papel evangelístico importante e como eu falei para você, um laboratório espiritual fundamental para o desenvolvimento da fé. Mas a salvação é fornecida pelo Senhor Jesus. Agora, aonde é que você ouve falar de Jesus? É na padaria? É na farmácia? É no hospital? Aonde que você ouve falar de Jesus? É na igreja. Então, mais um motivo para você estar na casa do Senhor. Bom, gente querida, eu tenho recebido contato aí de muita gente, onde eu já fui pastor no Amazonas, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Curitiba, já fui pastor em Minas Gerais, no Ceará, já fui pastor no Rio Grande do Norte, no estado do Piauí, e tem muita gente me mandando mensagens carinhosas e de incentivo. É isso aí. Você que está chegando agora, seja bem-vindo em nosso canal. Eu sou o pastor Crécio Rezende e eu conto com a sua cooperação para que esse canal se desenvolva, tudo bem? Agradeço aqui a minha esposa e minha filha, a minha esposa a pastora Maricélia, a minha filha a Daça, porque sem elas esses vídeos não iam pro ar, não é isso? Elas têm cooperado muito comigo. Então é isso aí, minha gente. Até o meu filhinho de vez em quando me ajuda. O meu filho tem 3 anos e até ele me ajuda na execução do trabalho. Que Deus abençoe vocês, tudo de bom. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe com muita paz, saúde, virtude e poder. Um forte abraço e até lá!